Pessoal, tudo bem? Prosseguindo então com o nosso estudo, seguindo ainda a sequência lógica do material, nós estávamos tratando sobre o princípio da moralidade, e dentro do princípio da moralidade, a teoria adotada foi uma teoria elaborada por uma escola italiana chamada de moralidade jurídica ou objetiva. Nela se exclui a chamada moral comum, porque a moral comum ela é caracterizada pela subjetividade. Subjetivo é aquilo que é pessoal, ou seja, meu pensamento é subjetivo, porque eu penso de forma diferente da sua forma de pensar. E isso acabaria gerando insegurança jurídica, onde os administradores atuariam de forma diversa. Nesse sentido, a moral aplicada à administração pública é a moral objetiva, caracterizada pelo bom administrador, onde essa moral é extraída propriamente da lei e não dos pensamentos, visto que o pensamento é marcado pela subjetividade. A afronta ao princípio da moralidade jurídica, ou moralidade objetiva, como dito anteriormente, ela vem a ser um objeto de nulabilidade do ato, onde o ato será nulo, e fazendo uma analogia à teoria geral dos contratos do direito civil, ela também será objeto de retroatividade ex tunc, ou seja, é como se nunca tivesse existido no plano jurídico. Existe uma diferença básica entre revogar e anular, mas não é algo que venha à tona nesse instituto jurídico, por não ser um objeto de estudo desse instituto propriamente dito. É, mas a questão é que a administração ela tem poder tanto para revogar aquele ato, tanto quanto para anular ele. Já o Poder Judiciário ele não tem a capacidade de revogar. Ele possui a capacidade única e simplesmente de anular esse ato. Isso é o que é dito pela súmula de número 473 do STF, e é interessante a leitura dela para poder entender como ocorre a aplicação disso. Portanto, a gente pode concluir, referente à moralidade jurídica, que os atos imorais também são objeto de nulidade, e não só de revogação. Sendo assim, a gente passa a estudar o princípio da publicidade, que vem a ser o quarto princípio de estudo contemplado no artigo 37 da Constituição Federal, e ele é caracterizado por um dever de motivação, que está previsto lá no artigo 93 da Constituição Federal, porque, via de regra, todos os atos devem ser públicos. Assim como tratados com vocês anteriormente, lá na mitigação acerca da supremacia do interesse público ou da indisponibilidade do interesse público, é, existem mitigações, como nos casos de segurança nacional, como já explicado anteriormente, e essas mitigações elas caracterizam exceções. No material ali tem algumas observações acerca da publicidade como regra, publicidade de ofício, sobre o uso da internet. A observação que deve ser feita e que possui um caráter totalmente prático é acerca de uma linguagem acessível, contemplada no artigo 5º. Nesse artigo 5º ele trata sobre uma linguagem acessível porque a publicidade ela vem no sentido de tornar aquele ato público, ou seja, ser um fato público e notório e de conhecimento de todos. Se a linguagem for uma linguagem totalmente rebuscada, num dialeto mais jurídico, vai acabar que grande parte da sociedade não tem a compreensão total ou ainda parcial desse texto, e por isso ela não vai cumprir com o seu objetivo. A publicidade não vai cumprir com o seu objetivo. Por esse motivo, ela deve ter uma linguagem mais acessível. A linguagem, então, deve ser uma linguagem mediana, do homem médio. Acerca a publicidade, ainda, ela visa garantir duas situações. A primeira é um controle de legalidade. Nós vimos anteriormente que existem uma vinculação tanto positiva quanto negativa. A vinculação positiva decorre do princípio da legalidade estrita, porque os administradores só podem agir quando a lei expressamente autoriza ou manda. Sendo assim, a publicidade ela vai garantir esse controle de legalidade porque irá se analisar dois tópicos. Aquela conduta realmente ela está autorizada por lei? E o segundo tópico, se ela está autorizada,
O administrador respeitou o limite com que essa lei autoriza? Portanto, esse limite é a vinculação negativa, como já vimos anteriormente. E a contagem do início de prazo, ela normalmente vem para a contagem de recurso administrativo. Porque para a interposição de recurso administrativo, o termo inicial, via de regra, vem a ser a publicidade daquele fato, a publicação, né, daquele fato. E além disso, ela possui dois efeitos. O efeito repressivo, que ele vem após a publicidade, ou seja, a publicidade ocorreu, por fato superveniente vem o efeito repressivo. Esse efeito repressivo ele visa controlar propriamente a legalidade daquilo, que foi um dos objetivos que nós já vimos anteriormente, foi o tópico anterior. E o segundo efeito é o preventivo. É interessante estudar isso, porque o que a gente vive e sempre viveu no Brasil, com todos os governos republicanos, foi a extrema corrupção. Nesse sentido, a publicidade ela visa ser uma ferramenta que, por conta de ter que tornar aquele ato público de conhecimento de todos com uma linguagem acessível, como dito anteriormente, ela de certa forma serve como uma peneira para essa corrupção. Porque tudo aquilo que vem a ser conhecimento de todos tende a ser certo. Essa é a teoria. Na prática nós sabemos que não ocorre assim, mas teoricamente vem a ser uma fonte muito eficaz. Existem algumas restrições, inclusive, da promoção pessoal, contemplada no artigo 37, no parágrafo 1º, mas na verdade não se enquadra dentro da publicidade. É tratado no Instituto Jurídico do princípio da publicidade nas doutrinas, por função meramente didática, por abordar teoricamente esse tópico, porque seria uma forma de tornar aquilo público, tornar aquilo notório. Mas de alguma forma não vem a ser caracterizado como publicidade porque se trata de uma promoção pessoal. E por esse motivo é vedado. Prosseguindo então acerca do princípio da eficiência, ele também está na Constituição Federal, também no artigo 37, e vem a ser o quinto e último princípio a ser estudado dentro deste artigo. Ele não decorreu inicialmente do poder constituinte originário de 88, e só em 1998, 10 anos após a vigência dessa Constituição, que ele veio a ser instituído expressamente, apesar de que em 88 ele já existia de forma implícita, porque ele decorre diretamente do princípio da moralidade, e ainda que nada viesse a ser regulamentado de forma explícita sobre o princípio da eficiência, assim como os outros princípios decorrentes que nós já estudamos anteriormente, os outros quatro, sendo a legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, nenhum desses precisaria de texto escrito, porque eles são consequência de uma interpretação única e lógica, porque os textos e princípios constitucionais eles devem ser atuados de forma única, visto que não existe uma sobreposição, não existe hierarquia de princípio constitucional, e a interpretação deles, uma vem a complementar a outra. Prosseguindo, portanto, em relação à extensão dos efeitos do princípio da eficiência, ela atinge a todos, tanto a administração direta, que nós veremos que é a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, quanto à administração indireta ou descentralizada, que nós também veremos futuramente, mas fica tranquilo, é só vocês saberem aqui que diante do princípio da eficiência, ela se estende a todos que compõem a administração pública. Prosseguindo, anteriormente, num dos princípios, nós vimos acerca do ato discricionário, que é aquele onde a lei concede ao administrador certa liberdade de escolha diante de determinados casos específicos. Isso parece óbvio porque o legislador não possui capacidade de prever todas aquelas situações fáticas específicas que podem ocorrer diante de um governo, e por esse motivo, em alguns momentos, tem-se a liberdade de escolha. Mas essa liberdade de escolha é restringida quando se trata de uma técnica, porque essa técnica vem a restringir as opções que o administrador tem para escolher. O exemplo que eu trago no próprio material é acerca de uma fonte, de um manancial,
que o administrador tem três mananciais para serem escolhidos. Um manancial tem uma água podre, o outro manancial tem uma água de caráter mediano, ela não é totalmente limpa, mas também não é totalmente impura. E o outro manancial ele tem uma água totalmente pura, potável. É óbvio que a liberdade de escolha nesse caso, se ela fosse feita de forma incoerente, desculpa, ela atingiria diretamente o princípio da eficiência. Porque se ele escolhesse o manancial médio ou o podre, automaticamente a qualidade daquele serviço seria totalmente inferiorizada. Por isso, essa discricionariedade é totalmente restringida quando se trata de algo técnico. Prosseguindo, portanto, eficiente, a conduta administrativa só vai ser eficiente quando tiver previstos três requisitos. Esses três requisitos são cumulativos e imprescindíveis. Na falta de qualquer um deles, esse ato administrativo já vem a ser considerado ineficaz, ineficiente, desculpa. O primeiro deles é a rapidez. O ato deve ser rápido, porque no caso de, obviamente, quando essa rapidez for possível de ser aplicada no plano concreto, porque quando o ato não for rápido, essa atuação tardia ela é equiparada a uma não atuação, ou seja, a uma negligência. A perfeição vem a ser o segundo requisito, onde ela é caracterizada por dois sentidos. Essa perfeição deve ser tanto física, na possibilidade física, quanto jurídica. A possibilidade física normalmente vem a se tratar de quesitos econômicos, onde deve ser analisada essa questão financeira mesmo. Quanto vai ser gasto para aquilo, qual é o valor que a administração tem para poder gastar com aquela situação, relacionada totalmente ao setor de finanças e gestão. E no sentido jurídico, seria, por exemplo, jogar lixo no município vizinho. Obviamente que ele não poderia fazer um esgoto que escoasse no município vizinho sem nenhuma autorização para isso e sem nenhum meio eficaz para fazer aquilo. E o terceiro e último vem a ser a característica de rendimento. O artigo 70 da Constituição Federal contempla ele de forma explícita, que vem a ser o princípio da economicidade. Assim como a licitação aqui no rendimento, deve-se analisar o custo-benefício. No custo-benefício é óbvio que o administrador não pode exigir o melhor e o mais caro. Ele tem que analisar o mediano, isto é, o com menor custo e melhor benefício, ou seja, melhor durabilidade, as características dele já são essenciais para aquela prestação de serviço. Sendo assim, ainda que a administração seja rápida, ou seja, ela atuou em todos os parâmetros que fossem possíveis, ainda que ela seja perfeita, ou seja, ela respeitou tanto os limites físicos quanto jurídicos daquela situação, ela pode ser ineficaz quando ela não respeitar essa característica do rendimento, do princípio da economicidade, previsto lá no artigo 70 da Constituição Federal. E por esse motivo esse ato vem a ser considerado nulo.